Glória a Deus. Queria que você ficasse em pé um pouquinho. Dê um abraço em 10 pessoas. Vou chegar daqui já, tá? Eu vou falar, daí eu já te passo. Eu vou falar deles, daí eu já te passo. Pode abraçar, abraça 10 pessoas aí, ou mais, não tem pressa. Glória a Deus, abraça os nossos visitantes que estão aí hoje pela primeira vez, você viu eles, dê um abraço bem forte. Somos uma igreja de relacionamento, amém. É interessante, irmãos, que a gente fala de abraçar, alguns ficam meio assim, né? Mas daí quando começa a abraçar, todo mundo se alegra, e essa é a nossa intenção com isso. Glória a Deus. Amém. Antes da gente entrar na palavra, e hoje a gente vai conversar bastante sobre ela, eu gostaria de falar sobre a nossa livraria. Nós temos alguns livros muito bons ali, né? Nós estamos fazendo pedido de livros, que a nossa intenção, irmãos, é trazer uma literatura para edificar a tua vida, para fazer você buscar um crescimento cada vez maior. Então a gente está trazendo vários títulos que são específicos. A gente está trazendo específicos para homens, para mulheres, para teens, para jovens, né? Para louvor, para todas as áreas que a gente está vendo necessidade. E a ideia é que a gente possa ter ferramentas para que a gente possa crescer. Dessa última vez a gente trouxe um exemplar de cada para ver como seria a procura. E a gente trouxe, se eu não me engano, 67 livros diferentes, deve ter apenas uns 5, porque a gente está vendo a procura, e isso é muito bom, e eu quero te incentivar a realmente ler e buscar conhecimento. Eu quero falar hoje sobre esse aqui, eu não li ainda, Oração Incansável, do Bob Sorge. Quem fez bastante propaganda dele foi o Mike, quando ele esteve aqui. É um livro muito focado em relação à oração. O que me chamou a atenção nele é que o autor dele, o Bob Sorge, ele teve um problema na garganta. E ele tem autorização do médico dele de falar apenas meia hora por dia. Então, para poder transmitir tudo aquilo que Deus tem dado, ele está escrevendo. Então, aqui é um material muito rico, muito poderoso em relação à oração. E eu recomendo você estar comprando. E o outro, Dias de Glória, do Max Lucado. Esse livro aqui, irmãos, traz uma realidade sobre você conquistar na sua vida as promessas que Deus te deu, alcançar a tua terra prometida. Max Lucado é um escritor muito conceituado e eu recomendo para que você possa crescer cada vez mais. Dá uma olhada para a pessoa do seu lado aí, dá uma cutucadinha nela, fala para ela assim: hoje é um excelente dia para você me dar um livro. Amém? Quem aí vai ganhar o livro? Quero ver. Todo mundo levanta a mão, né? Glória a Deus, irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 13. 2 Coríntios capítulo 13. A gente vai falar hoje sobre a intenção dessa mensagem, dessa palavra, é a gente se aprofundar cada vez mais na realidade do reino de Deus. O nosso tema para esse ano, nós estamos falando disso desde o começo do nosso ano, é estabelecendo o reino de Deus. E nós precisamos entender que o reino de Deus precisa ser estabelecido por pessoas que tenham a intenção de fazer parte desse reino. Tenham a intenção de viver esse reino completamente, para que ele possa ser anunciado. Amém? Amém, querido? Então você ouviu bastante durante todo esse ano, e creio que ainda vai ouvir até o final, falando sobre a questão do reino, sobre a questão do céu, sobre a eternidade, e a nossa intenção é realmente preparar o teu coração, assim como nós estamos procurando preparar o nosso, para que a gente consiga impactar essa cidade através do Evangelho.
através da palavra de Deus. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. O tema da palavra de hoje é: o céu é de verdade. Quantos aqui creem que o céu é de verdade? Levanta sua mão que eu quero ver. Quantos aqui acreditam que o reino de Deus é real? Mas eu coloquei um subtítulo ali para a gente poder caminhar na nossa palavra. Nós cremos que o céu é de verdade, nós acreditamos no reino de Deus, nós entendemos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, porém, o que nós temos feito com isso? O que nós estamos fazendo com o consentimento e com o entendimento que nós temos hoje de que o céu é real? E eu preciso viver uma vida para alcançar o céu. Nós precisamos viver uma vida que tenha um efeito, que venha trazer algo para demonstrar a nossa fé nesse tempo. Porque muitos de nós, ou muitas pessoas dentro da igreja hoje, estão vivendo o evangelho como uma fantasia. Estão vivendo um evangelho superficial, um evangelho fraco, sem conceitos firmados, sem uma procura intensa daquilo que Deus quer. Então, na verdade, essa palavra de hoje, irmãos, é para trazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo com o entendimento que nós temos de que Jesus morreu na cruz por nós e por isso nós estamos muito alegres, mas o que nós estamos fazendo diante desta vida que nós precisamos tomar. Se o céu é de verdade, nós estamos lutando e trabalhando para alcançar ele, ou nós estamos vivendo a nossa vida de qualquer forma? Eu não quero que você pense em alguém que não está aqui, ou até alguém que está aqui, como se essa palavra fosse para essa pessoa, mas eu quero que você coloque no teu coração hoje, e a minha intenção é fazer com que você saia daqui refletindo naquilo que nós precisamos fazer sobre a nossa vida. Esse texto de 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5, você abriu aí? Amém? Você está aqui, irmãos? Ótimo. O versículo 5, né, Paulo antes ele está falando, olha, eu vou logo eu vou estar aí de novo na igreja de Corinto, e eu quero corrigir algumas coisas que estão acontecendo, quando eu chegar aí eu vou sentar com algumas pessoas, e aí no versículo 5 ele dá uma direção muito importante, ele fala assim: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Eu quero que você repita comigo essa expressão. Diga comigo: examinai-vos. Mais alto, por favor. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Olha a direção que Paulo está dando. Ele está falando: nós precisamos examinar a nossa vida, analisar a nossa vida, se realmente estamos andando na fé. E o versículo continua, ele fala assim: provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? E aí o finalzinho do versículo é como se fosse um tapa na nossa cara, porque ele termina o texto falando assim: se não é que já estáis reprovados. A ideia é hoje nós sairmos daqui entendendo e pensando um pouquinho sobre analisar a nossa vida, para que nós possamos estar aprovados diante daquilo que Deus quer e não reprovados. Então Paulo está lançando uma palavra e ele está falando: olha, nós precisamos examinar quem nós somos. Nós precisamos examinar as nossas atitudes, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Nós precisamos analisar a nossa vida, e essa análise tem que ser uma análise constante. Nós precisamos ponderar e olhar para dentro de nós se realmente estamos vivendo a fé em Cristo Jesus, ou se nós estamos vivendo a vida do jeito que nós queremos. E no meio do texto ele fala: provai a vós mesmos, seja tão analisado ao ponto de provar aquilo que você é. Porque Cristo morreu na cruz por nós, e nós precisamos viver uma vida diferente. Porque se nós não estamos vivendo dessa forma, significa, como o texto está falando, que nós estamos vivendo de forma reprovada. Eu não quero com essa palavra lançar um fardo sobre a tua vida, pelo contrário, eu quero simplesmente que você saia daqui analisando, quem sabe, uma nova oportunidade a cada dia que Deus está nos dando de alinharmos a nossa vida ao reino de Deus.
Sabe, amados, tudo que Deus traz na Bíblia para nós, muitas vezes nós temos um entendimento, nós trazemos para a nossa vida isso, quem sabe nos foi ensinado dessa forma, de que Deus, Ele queria dar regras para acabar com a nossa vida. Ele criou leis para que nós não tivéssemos liberdade nenhuma. E quando se fala de evangelho, quando se fala de Bíblia, quando se fala de viver o reino de Deus, normalmente a gente pensa em algo chato. A gente pensa em algo que não é legal, que não tem valor, que nós não é legal esse negócio de igreja, porque é um monte de regra, é um negócio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, na verdade Deus não quis estabelecer regras para privar você das coisas. Deus estabeleceu um caminho para melhorar a tua vida, para fazer você ter uma vida cada vez mais próspera, cada vez mais abençoada. Ele te deu leis e direções para que você pudesse ter uma vida enriquecida. Nós que muitas vezes pensamos que é para nos privar, na verdade é para otimizar a nossa vida, o que a palavra fala. E isso faz com que muitas vezes a gente creia no céu, a gente creia no reino de Deus, mas a gente não viva completamente, ansiando essas coisas na nossa vida. Porque a gente tem uma ideia de que ser igreja é chato. Não é tão legal, né? É muita regra, é muita coisinha. Isso precisa começar a mudar na nossa mente. Porque na verdade Jesus está nos dando uma direção para que a gente possa viver a melhor vida que Ele planejou para nós. Ela está à sua disposição. Então o texto está falando para nós: examinai-vos a vós mesmos. E eu quero fazer isso com você essa noite. Eu quero falar sobre alguns pontos específicos que eu e você precisamos analisar na nossa vida para ver e entender se é real que nós estamos vivendo hoje um anseio pelas coisas de Deus. Por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele tem para nos dar e por aquilo que Ele já nos deu. Se nós temos intenção no nosso coração de viver o céu de verdade, não apenas como uma fábula que nos foi contada, ou como algo, meio esotérico, mas vivermos a realidade de uma vida diferente e constante que Ele planejou para nós. E nós precisamos buscar isso no nosso coração. Então, para que a gente possa entender, eu gostaria muito que você caminhasse comigo nessa palavra, é muito importante que a gente analise muitas áreas e pontos estratégicos na nossa vida para chegar nesse ponto. É isso que Deus quer de nós. E o primeiro que eu quero trabalhar com você, eu queria conversar com você, é sobre a forma que eu e você hoje estamos vendo a palavra de Deus. Vou te fazer uma pergunta: o que é a Bíblia para você hoje? É um livro que a gente deixa aberto em cima da estante, no Salmos 91, que espanta os demônios. Demônio não, né? É mal olhado. Todo laço de inveja vai embora. Minha Bíblia está aberta no Salmo 91. O que é a Bíblia para você nesse tempo? O que é a Bíblia para nós como igreja nesse tempo? Será que nós estamos compromissados com aquilo que a palavra está falando? Eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Levanta sua Bíblia aí, irmão. Todo mundo. Levanta sua Bíblia. Se tiver com o celular, pode levantar o celular, não tem problema não. Só fecha o WhatsApp. Levantou sua Bíblia aí? Levantou ou não? Fala comigo assim: esta palavra é a minha regra de fé e prática. Ela me traz vida. Ela é eu sou o que ela fala que eu sou. E Deus é o que ela fala que Ele é. E através dela, eu tenho vida. Agora você vai colocar no teu peito e vai falar: eu acredito na palavra de Deus. Amém? Então, amado, a Bíblia nos dá direções. Salmos, por favor, abra comigo. Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11.
É gostoso ouvir as páginas da Bíblia virando, né? O negócio de celular aí não tá com nada, é ultrapassado. Moderno é a Bíblia de papel. O que está escrito aí em Salmo 119, versículo 11? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra... Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A palavra de Deus nos ensina a viver uma vida de santidade, pureza e fugir e arrancar o pecado da nossa vida. Quando a gente decide guardar a Bíblia em nós, nós procuramos viver uma vida de diferença. A palavra de Deus é o norte que nós precisamos. Se você pular para o versículo 105 desse texto que você está, o versículo fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Quem não lê a Bíblia não tem direção. Vive uma vida no escuro, porque não tem revelação daquilo que Deus quer fazer. E amado, entenda, o céu é de verdade, eu creio nisso, mas se eu não estou lendo a palavra de Deus, eu estou deixando de lado essa credibilidade no céu. A Bíblia, ela precisa ser o centro das nossas vidas. Do começo ao fim, ela fala sobre Jesus e ela demonstra quem Jesus é, deve ser e será nas nossas vidas. Nós precisamos entender o poder que a palavra precisa e tem para manifestar nas nossas vidas. Querido, nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Ela vai nos trazer sustento, poder, ela vai nos trazer vida, ela vai ensinar você como que você deve fazer para sair do seu problema financeiro, ela vai ensinar. Ela vai ensinar você como que você deve melhorar a sua saúde, ela vai ensinar. Mas infelizmente nós não temos esse costume. Deus nos deu uma palavra de vida, Ele nos deu a solução para muitos dos problemas que nós temos, e a gente deixa guardado dentro da gaveta. É como se nós estivéssemos doentes e Ele nos desse um remédio que sarasse tudo. Sabe aquele remédio assim? E aí a gente chega em casa, continua doente, guarda o remédio e não usa. Vou te fazer uma pergunta: que tanto de Bíblia você tem lido? Por semana, que tanto de Bíblia você tem lido? O céu é de verdade, eu quero ir para lá. Nós vamos, em nome de Jesus. Mas a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus. Porque senão nós não vamos conseguir seguir o caminho certo. Eu e você precisamos aprender a ler a palavra de Deus, obedecer e ter um compromisso com a palavra de Deus. Porque para muitos de nós não passa de um livro de história. É um livro para história, para a gente contar para os nossos filhos, histórias surpreendentes. Ou para muitos de nós, ela é uma caixinha de promessa, né? Quando a gente quer uma resposta de Deus, a gente vai e abre em qualquer página, fala qualquer número e lê aquele versículo e acha que Deus está falando com a gente. Olha, pastor, mas deu certo comigo. Glória a Deus, querido. Mas não faça disso uma rotina. Nós precisamos ser cheios da palavra de Deus. Examinai-vos a vós mesmos e olha para dentro de você e vê se tem Bíblia. Vê se tem palavra. Será que nós hoje somos coerentes diante daquilo que Deus quer para nós? Será que nós estamos buscando através da Bíblia? É interessante que hoje muitos grandes homens de Deus têm falado isso. Nós precisamos não apenas de um avivamento nesse tempo na nossa nação, nós precisamos de um reabibliamento. A Bíblia precisa voltar a ser o centro da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando dos cultos aos domingos, porque a gente chega aqui e a gente fala da palavra. Eu estou falando da igreja que se encontra na sua casa. Aquela que senta para almoçar junto na mesa. Essa igreja. Aquela que precisa parar tudo o que está fazendo e se concentrar em ter um tempo com as verdades que Deus está traçando para você. Aqui existem princípios valiosíssimos. Jesus nos deu todas as direções possíveis. Na verdade, Ele deu uma direção e todas as formas de se viver ela possíveis.
E nós temos essa revelação através da Bíblia. Agora, querido, a gente não pode deixar de ler a Bíblia. Nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Examinai-vos a vós mesmos. O que tem hoje de palavra de Deus na minha vida? Faz essa pergunta para você mesmo. O que tem de palavra de Deus na sua vida hoje? Porque eu guardo no coração a palavra de Deus para não viver uma vida de pecado. Porque eu entendo que é lâmpada para os meus pés, porque eu entendo que ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes, e ela consegue definir pensamentos que eu tenho para saber se são do Espírito ou são da minha carne. A palavra de Deus é vida. Sabe o que é interessante, irmãos? A Bíblia é aquilo que é mais confrontador na nossa vida. E como é bom a gente receber a palavra de Deus e buscarmos essas direções que Ele tem. Mas muitas vezes, nós estamos crendo no céu e deixando a nossa Bíblia fechada. Já não faz mais efeito na nossa vida a palavra. Aquilo que tem tanto poder e aquilo que precisa ser o centro da nossa vida, que a gente está deixando de qualquer jeito. Que a gente está simplesmente abandonando. Só que muitas vezes, irmãos, a gente pensa assim, mas estudar a Bíblia é para os pastores. Quem não pensa assim? Não levanta a mão. Não, mas estudar a Bíblia é só para o meu líder de célula. Estudar a Bíblia é um pensamento muito errado, irmãos. Porque a palavra de Deus foi dada a todos. É muito forte isso, porque Jesus veio e Ele morreu e ao 3º dia ressuscitou. E o véu se rasgou e nos deu livre acesso a Deus. E isso é tão forte, irmãos, porque Ele nos deu a sua palavra para que nós pudéssemos ter esse livre acesso a Ele constantemente. Eu preciso examinar a minha vida e eu preciso entender qual é o compromisso que eu estou tendo com a palavra de Deus. Eu quero o céu, eu creio no céu, eu vou alcançar o céu, mas sem a palavra de Deus, isso vai virar impossível. A palavra nos leva a entender muitas coisas, e você vai ver que tudo que a gente falar está vinculado àquilo que a Bíblia é. Mas ela nos traz uma das principais características que eu e você precisamos analisar na nossa vida. Quem sabe seria a segunda questão que eu preciso olhar para a minha vida, para demonstrar realmente que o céu é de verdade, para crer. Será que eu e você estamos sendo como Jesus? Olha para a pessoa do seu lado, não fala nada, só olha. Você consegue ver Jesus na vida dele? Se eu tirar a xuxinha aqui, né, ficar cabelo comprido. Você consegue ver Jesus na vida da pessoa que está do seu lado? É muito interessante que a igreja no livro de Atos, os membros da igreja, eles começam a ser chamados de cristãos. Sabe por que eles começam a ser chamados de cristãos? Porque eles eram Cristos andando naquele tempo. As pessoas olhavam para aqueles caras e as pessoas viam Jesus. Elas não viam Pedro, João, elas não viam Barnabé, elas viam Jesus. Elas falavam assim: rapaz, esses caras são igualzinho o mestre deles. Eles fazem as mesmas coisas que Jesus fazia. Eles andam, eles têm um comportamento igual. Nossa, o Pedro, aquele que arrancou a orelha do soldado, agora é um cara mansinho desse jeito. Esse cara é Jesus. E aí a igreja começou a ser conhecida como os cristãos, porque eles eram Cristos andando naquele tempo. E essa é uma análise que eu e você precisamos fazer hoje. Será que nós estamos procurando ser como Jesus? Será que nós estamos procurando viver uma vida e manifestar Jesus nesse tempo? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 11, eu quero ler um texto com você. Mateus capítulo 11, versículo 28. Abra comigo esse texto. É um texto tão gostoso de ler, de ouvir, irmãos. A gente vai chapar. Esse texto é sensacional. Como a gente gosta de ouvir esse versículo. Encontrou? Olha só que versículo incrível. Vinde a mim. Jesus falando para nós, irmãos. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Yes. Fala comigo, yes. Não, yes com a mão levantada, irmão. Yes.
Jesus está te chamando, vem a mim, você que está oprimido, você que tem problema, você que tem dificuldade, você que está, não importa, vem a mim que eu vou te aliviar. E aí a gente pega esse versículo, e esse versículo às vezes vira o centro da nossa vida, e ele precisa ser. Mas o versículo não para aí. O versículo 29, a continuação fala: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso sobre a vossa alma. Olha só, o texto está falando o seguinte: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não acaba aí. Você precisa tomar o meu jugo sobre você. Jesus está falando, você precisa aprender a ser como eu sou, você precisa aprender a viver como eu vivi, você tem que tomar para você o que eu sou, aprender como eu sou, e aí você vai encontrar descanso para a tua alma. A gente está achando que o alívio é só correr para Jesus e não fazer mais nada. Aí, queridos, quando a gente não tem tanto compromisso, aqui no escondido a gente faz alguma coisa, mas de repente a gente precisa de Jesus, a gente corre até Ele. Como se ele fosse um amuleto, como se ele fosse um desvendador de problema. Mas Jesus está falando, você quer ter paz? Você quer ter alívio para a tua vida? Vem até mim, toma o meu jugo, aprenda como eu sou, e aí você vai ter descanso. E o interessante é que ele dá características de como ele é. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Deixa eu fazer uma pergunta, você está sendo manso nesse tempo? Está sendo manso, irmãos? Quando a sua mãe pede para arrumar o quarto, como você reage? Teve mãe que deu cutucada nos filhos aí, hein? Quando teu marido te pede um favor, como que você reage? Quando teu pastor, teu líder, teu discipulador te pede alguma coisa, qual tem sido a sua reação? Porque, queridos, nós estamos vivendo um tempo de exaltação, e de uma forma incrível, as pessoas não têm mais paciência, acabou, foi embora. E Jesus está falando, você quer ter paz, você quer ter alívio para a tua vida, você quer demonstrar o que o céu é, vem até mim, aprenda de mim, viva como eu vivi. E aí você vai ter descanso para a sua alma. Será que hoje eu e você estamos andando como Jesus? Será que hoje eu e você estamos procurando viver como Jesus? É algo que precisa ser analisado na nossa vida. Eu gosto muito de um versículo que está em Gálatas 2:20. Esse versículo é o versículo da minha vida praticamente. E esse versículo ele fala assim: logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé em Cristo, naquele que morreu e ressuscitou na fé. Eu vivo não mais o que eu quero, eu vivo pela fé. Eu preciso ser um Cristo andando nesse tempo. Eu preciso ser um Cristo no meu trabalho para que as pessoas possam reconhecer a Ele. Eu preciso ser um Cristo, eu preciso ser um cristão dentro da minha igreja, dentro da minha casa. E eu preciso analisar a minha vida, se eu estou sendo dessa forma. O que nos leva a um outro ponto de análise. Será que nós estamos procurando ser cheios do Espírito Santo? Jesus era cheio do Espírito Santo, ele manifestava isso constantemente, e eu e você precisamos analisar, estamos procurando ser cheios do Espírito Santo? Será que a gente está procurando manifestar o fruto do Espírito nesse tempo sobre a nossa vida? O livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, eu vou falar, não precisa abrir porque não vamos ter tempo, a gente vai ler outros textos depois, mas o texto de Efésios 5,18 fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou te ensinar algo. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo sopra sobre a tua vida, ele vai sobre a tua vida. Quando ele entra na nossa vida, o Espírito entra na nossa vida, começa uma batalha a acontecer dentro de nós. Essa batalha é a batalha que o texto de Gálatas fala para nós.
é a batalha da carne contra o espírito. Então o espírito entra nas nossas vidas, ele flui sobre nós e começa uma disputa entre a nossa carne e o espírito, a nossa carne e o espírito. E o texto de Gálatas, no capítulo 5, mostra para nós quais são as obras da carne e qual é o fruto do espírito. Qual é a melhor forma de analisar se eu e você hoje estamos andando no espírito? Que tipo de fruto você está gerando? Quais são as suas obras hoje em dia? Porque se você ler lá, tem uma infinidade, se eu não me engano são 16 características de alguém que realiza as obras da carne. Avarento, briguento, vive discutindo, glutão, N situações. E aí quando você pega o fruto do Espírito, ele dá uma realidade daquilo que nós precisamos manifestar nesse tempo. Então, irmãos, alguém que procura deixar o Espírito encher a sua vida, que mata a sua carne, é alguém que tem alegria, amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem como não viver uma vida boa. Agora, pergunto a você, estamos procurando ser cheios do Espírito Santo nesse tempo? O céu é de verdade, mas ele está sendo algo real e constante em que eu estou indo atrás, ou ele está sendo apenas uma história da Disney? Estou procurando viver uma vida cheia do Espírito Santo? Eu manifesto o Espírito nesse tempo sobre a vida das pessoas? Sou como Jesus, o manso e humilde de coração? Eu sou alguém que manifesta e que gera o que o Espírito quer, que está matando a sua carne? Porque todas essas características são características de pessoas, de uma igreja, que entende que o céu é real e está lutando por ele. E aqui a gente entra num outro campo de análise da nossa vida. Por qual porta você está passando? Qual é o caminho que você está trilhando nesse tempo? Porque a Bíblia em Mateus capítulo 7 fala que a porta que leva para a vida é a porta estreita. Mas largo é o caminho e larga é a porta que nos leva para a destruição. Que tipo de vida hoje, querido, você está traçando em relação ao caminho que você está trilhando? Será que você quer só facilidade hoje? Será que a gente está vivendo uma vida de superficialidade? Olha, não, eu quero tudo fácil, a gente ora. Irmãos, quem sabe hoje uma das coisas que Deus mais escuta são orações do tipo: Senhor, está muito difícil, faz ficar mais fácil. Ao invés de nós orarmos, Senhor, não está fácil, me dá força, a gente só pede para Deus aliviar. Olha, Deus, está muito difícil, complicação, essa vida desgraçada. Não pode falar assim. E aí, queridos, a gente não está lutando e se esforçando para passar pela porta estreita, e a gente não está seguindo o caminho estreito. A gente só quer regalia, a gente só quer coisa fácil, a gente só quer coisa tranquila. A gente não quer ninguém cuidando da nossa vida, a gente não quer ninguém atazanando, a gente não quer nenhuma situação difícil, nenhum problema. A gente pega João 16:33 e arranca fora da Bíblia, porque o quê? No mundo tereis aflição, está amarrado em nome de Jesus. Não pode isso. Mas a palavra fala, Jesus está falando, vai ter aflição. Olha bem na boletinha do olho do seu irmão e fala, vai ter aflição. Leva essa para sua casa. Vai ter aflição. E querido, deixa eu ensinar algo para você. A porta estreita vai nos ensinar a perseverança. Vai nos ensinar a valorizar o que Deus está fazendo sobre as nossas vidas. A vida é difícil, mas nós vamos enfrentar. Como eu tenho aprendido nesse tempo a palavra resiliência sobre a minha vida. Sabe o que é resiliência? É você se adaptar e ter força em qualquer situação que aconteça. Está tudo bem, a gente engrandece ao Senhor. Não está tudo bem, a gente engrandece ao Senhor. E a gente tira a força da nossa fraqueza, Ele gera força em nós.
Mas, querido, para de ficar reclamando da sua vida. Está na hora de você estufar o teu peito e ir para a guerra. É estreita a porta, não tem o que falar, é estreita a porta, o caminho é estreito. E a gente vai ter que passar por ele. Se a gente quer alcançar e demonstrar o céu, nós vamos ter que trilhar esse caminho. Dá um sorriso para a pessoa do seu lado, que eu estou sentindo que o clima está muito sério. Dá um sorriso aí para a pessoa do seu lado. Fala assim, o pastor está certo, irmão. Será que a gente está procurando viver essa vida hoje? Porque, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. As situações difíceis que você tem passado estão te fortalecendo. Elas não estão sendo colocadas na sua vida para te destruir. Na verdade, o diabo quer te destruir, né? Mas elas estão sendo colocadas na sua vida para te fortalecer. Para estruturar quem você é, para te dar força, para estabelecer a sua vida. Esses dias atrás, um irmão me procurou e falou, cara, eu estou com uma situação assim, assim, assim. Eu falei, você tem duas opções. Dele, qual? Eu falei, ou você desiste e fala que não consegue, ou você passa por essa situação e daqui 5, 10 anos você vai falar, eu sei o que é isso, eu venci. São essas as duas opções que a gente tem em qualquer área da nossa vida. Ou eu decido olhar para frente, alcançar o destino e falar como o esforço me fortaleceu, ou eu simplesmente viro as costas e não alcanço o que Deus quer para mim. Mas eu preciso entender que o caminho não vai ser fácil. Então, querido, para de ficar orando para Deus facilitar as coisas. Pede para Ele te dar força. Começa a orar diferente. Fala, Senhor, olha, eu não sei o que o Senhor quer me ensinar com isso, mas me dá força. Me dá ousadia, me dá estratégias para que eu consiga passar por esse tempo. Então, amados, a gente precisa analisar qual porta nós estamos passando nesse tempo. Outra parte da nossa vida que nós precisamos analisar e urgentemente é qual é a nossa vida de oração, de adoração. Muitas vezes, irmãos, a gente acha que a adoração é o momento no culto que canta música lenta. Então os meninos estão aqui, né? Marcel, Alisson, Igor, daí eles vão cantar a música, daí quando começa a música lenta, opa, agora é hora de adorar. Agora é adoração. Né? Às vezes a gente até levanta a mão, põe a mão no coração, faz cara de adorador. Isso não é adoração, irmãos. Isso é o momento do louvor em que você expressa o que você sente por Deus. Ótimo. Agora, adoração de verdade é renúncia de vida. É entrega total àquilo que Ele é, reconhecer o poder que Ele tem, é reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, a sua majestade, saber que não tem nada que a gente pode fazer, tamanha grandeza do nosso Deus. Isso é uma vida de adoração. É uma vida em que você gera relacionamento, intimidade. É uma vida em que você trabalha a gratidão. A adoração está totalmente vinculada a uma vida de gratidão. Querido, a Su falou uma palavra muito poderosa aqui. A pessoa que vive murmurando está adorando o capeta. Ela vive uma vida de exaltação ao diabo. E o problema, irmãos, é que quanto mais você vive uma vida de murmuração, a sua mente é condicionada a viver uma vida de derrota, sabia disso? Agora, quando você decide viver uma vida de exaltação a Deus, de entrega, entendendo que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados, que tudo está na mão dEle, você começa a viver uma vida de vitória, você transfere para a tua mente esse entendimento. Porque você sabe que mesmo não estando certo segundo o teu olhar, no final Deus vai fazer. Isso é adorar. Pode ser lá nos últimos 30 segundos do jogo, mas vai acontecer. Isso é confiar, irmãos. Isso é adoração, é a vida de renúncia sua, para que Cristo, para que Deus possa ser em você. E aí você vai cantar as músicas lentas com muito mais entusiasmo, porque você vive uma vida com Ele.
E a gente precisa olhar para a nossa vida e analisar se nós estamos vivendo uma vida de adoração. Porque Deus, o nosso Pai, está à procura dos verdadeiros adoradores. E vinculado a essa vida de adoração, entra outra pergunta: como que está a nossa vida de oração? Oração é relacionamento com Deus. Irmão, como que eu posso dizer que o céu é de verdade e eu não paro para conversar com o nosso Pai que está no céu? Vou dizer uma coisa para você, tem muita gente que quer ir para o céu para ver Jesus. Oh, eu quero ir para o céu para ver Jesus. Mas a gente não para nem um pouquinho para ver Ele enquanto nós estamos aqui. Você não para o que você está fazendo para ter um tempo com Deus, né? E aí eu vou orar e eu vou ver o que Deus quer de mim. Uma vida sem oração, querido, é uma vida onde você não sabe para onde vai. Você não tem alinhamento sem oração. Você não sabe o que Deus tem para fazer para você se não conversa com Ele. Sabe o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17? O que está escrito lá, você sabe? Esse versículo a gente tinha que saber de cor. Precisa fazer parte da nossa vida. Eu vou falar ele para você, lá aí você vai falar: eu já sabia, pastor, mas não sabia a referência. O versículo fala: orai sem cessar. Ah, eu sabia já. Olha para a pessoa do seu lado com um olhar de graça e fala: você precisa orar sem cessar. Sabe o que significa isso, querido? Nada pode parar a nossa vida de oração. Nada pode parar a nossa vida de oração. Tá tudo bem, a gente ora. Não tá bem, a gente ora. Tá mais ou menos, a gente ora. Orar sem cessar, é orar em todo o tempo, é colocar nossa vida de relacionamento com Deus em dia. Tem gente, irmãos, que está querendo ir para o céu ver Jesus, eu vou falar isso de novo, mas quando chegar lá não vai reconhecer, porque aqui não teve. Se chegar lá, né? Vida de oração. Vida de adoração. Como que está a nossa vida de oração e adoração, querido? Como que está a tua vida de oração e adoração? Será que a gente está procurando se relacionar com Deus constantemente? Será que a gente está procurando estabelecer isso na nossa vida? Uma vida de renúncia, de intimidade, uma vida longe da murmuração, uma vida de gratidão, de dependência, de confiança, de saber que Ele vai fazer. Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente tem que encher a nossa vida desse poder. Quantos aqui assistiram Quarto de Guerra, aquele filme? Se você não assistiu, assista o mais rápido possível. É uma aula sobre oração aquele filme. E querido, eu vou dizer uma coisa para você, não dá para ser bem sucedido na vida, em todas as áreas que você imagina, sem uma vida de leitura da palavra e oração. Não tem como. Muitos de nós acreditamos no céu, mas nós não estamos nos esforçando nem um pouquinho para que isso seja real, não apenas nas nossas vidas, mas na vida daqueles que estão ao nosso lado. E aí é uma outra questão que a gente precisa analisar. Como anda o amor que nós temos? Eu queria que você abrisse comigo o texto de 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. A gente vai ler o versículo 7. E o versículo 8. O que fala aí, querido? Eu queria que você lesse aí na sua Bíblia antes. Lê aí. A palavra de Deus fala assim, ó: amados, amemo-nos uns aos outros. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus
e conhece a Deus. E aí o versículo 8 complementa tudo isso falando assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Olha a direção que nós estamos recebendo da palavra. Amemo-nos uns aos outros, porque todo o que é nascido de Deus ama o seu próximo. Não fala ama a família só, não fala ama só a sua célula. Ele ama quem quer que seja. Como é que nós estamos manifestando o amor de Deus nesse tempo? Porque nós amamos, irmãos, porque o amor vem de Deus. O amor não é uma música que mexe com a nossa cabeça e nos deixa assim. Hoje cedo eu falei isso, irmãos, só alguns riram, só os mais velhos, né? Os mais novos não sabem o que é. Não. O amor, querido, é algo que vem de Deus, vem do céu para nós. E ele não pode parar na nossa vida, ele precisa se manifestar no próximo. A gente tem estudado bastante sobre isso, e uma das principais coisas que o amor libera na nossa vida, irmãos, é aprender a olhar as pessoas com os olhos de Deus. Sabia disso? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16 fala: a ninguém, pois, mais conheçamos segundo a carne. Quando a gente ama, nós olhamos as pessoas como Deus vê, porque o amor vem dele. Quando você começa a ver as pessoas como Deus vê, você começa a tirar de lado os problemas que a pessoa é ou faz, as dificuldades que ela tem, e você começa a enxergar o que Deus vê nela, o propósito e o potencial que ela tem. Porque, querido, todos nós nascemos com um propósito. Todas as pessoas que nasceram têm um propósito, Deus não erra. Não imagine você que um dia Deus, olha, tem um bêbado que a gente vê lá perto de casa, Deus errou, ele nasceu sem propósito. Deus não erra. A diferença está na forma que nós olhamos para eles. Quando nós nos enchemos do amor e procuramos manifestar o amor, nós olhamos, quem sabe, um bêbado caído na rua. Mas o nosso coração está nos dizendo, através do amor, que ele é um filho de Deus, que está fora do propósito, e nós podemos trazê-lo a um alinhamento com o céu. O amor é funcional. O amor não é uma coisa que a gente simplesmente, olha, tem um sentimento pairando no ar. Love is in the air. O João gostou, irmãos. Não é, o amor não é esse sentimento, não. O amor é atitude, é fazer algo. A Bíblia fala, queridos, não amemos de palavras, mas com atitudes. Presta atenção no que eu vou te falar, quando a gente deixa o amor tomar conta da nossa vida, nós começamos a olhar as pessoas, e a gente começa a ver o propósito que Deus tem para cada uma delas. Mesmo que ela mesma não veja, a gente consegue identificar. E aí a gente começa a tratar as pessoas de tal forma que elas vão se aproximar de Deus pela forma que nós estamos tratando elas. Por que você acha que eu peço para você abraçar tanta gente aqui na igreja, irmão? Porque o teu abraço vai gerar cura. Vai, claro que vai. Você está abraçando alguém, você está manifestando Jesus na vida dela. Eu penso, irmãos, Jesus entrando nesse lugar, se ele tivesse nesse tempo na terra, ele ia abraçar todo mundo. Mas ia, certeza. Então, querido, nós precisamos gerar esse amor nesse tempo. Nós precisamos demonstrar o céu que nós cremos e que nós vamos evidenciar para que as pessoas possam ter também. Então aquele irmão da sua célula, que muitas vezes você não se dá muito bem com ele, esse é um tempo de amar mais. Você sabe qual que é uma das maiores evidências que o amor gera na nossa vida? Estou falando na minha opinião. É um negocinho chamado perdão. Porque tem tanta gente que escuta isso e trava aqui, dá um nó na garganta. Quer saber se você está vivendo uma vida de amor cheia de Deus?
você tem facilidade para perdoar as pessoas. Você não ficou preso em coisas do passado que aconteceram, seja traição, seja abusos, não importa o que aconteceu, você se libera, porque o amor está ocupando a tua vida, então você começa a perdoar as pessoas. Nossa, pastor, mas ele me fez algo tão ruim, foi tão difícil. Nós cremos, Deus está agindo na sua vida, quem sabe isso aconteceu para te ensinar algo, mas você não pode ficar preso nisso. O amor vai te trazer a autoridade do perdão. E aí, amado, as coisas começam a mudar. Será que nós estamos amando? Será que hoje na nossa vida a gente pode olhar para dentro de nós e crermos que o céu é de verdade? Nós cremos que nós vamos para lá e nós estamos lutando para amar cada vez mais as pessoas? E para a gente terminar, quem sabe uma das coisas muito importantes para a gente analisar. Eu estou falando da gente terminar porque foi o que eu coloquei aqui, mas tem outras situações que a gente precisa ver e rever. Mas essa eu vejo que tem uma importância muito grande. É analisar nesse tempo se nós estamos vivendo de forma sobrenatural. Será que hoje eu e você estamos buscando viver aquilo que Jesus manifestou para nós na questão de executarmos a palavra de Deus de forma tão intensa que na nossa vida vai ser mais evidente o sobrenatural do que o natural? Mateus capítulo 10, abre comigo por favor. Mateus capítulo 10. Jesus chama os seus discípulos, ele chama os seus 12 discípulos, eu imagino que a multidão, muitas pessoas estavam juntos, e Jesus fala o nome, né? Ele faz a lista dos 12, sabe quando a gente separa o time de futebol? Fulano, daí a pessoa vai chegar perto. Então, eu imagino que Jesus ia falando os nomes, os discípulos iam se achegando a ele, se aproximando para perto dele. E aí quando ele fala os nomes, né, está aí no versículo 1 e 2, né, ele dá autoridade para esses caras, ele fala, olha, eu vos dou autoridade, né, vocês vão fazer coisas incríveis. E aí ele começa a dar algumas instruções, a partir do versículo 5, e aí o versículo 8, que eu quero dar uma ênfase agora, ele fala assim, ó, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Jesus chama os seus discípulos e ele faz a primeira reunião com os seus discípulos. E na primeira reunião, ele olha para os discípulos e fala, vocês vão curar enfermos, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão acabar com a lepra das pessoas, vocês vão expulsar os demônios. Primeira reunião. Jesus estava manifestando algo na vida desses homens, ele estava falando assim, vocês vão andar de forma sobrenatural. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se você conhece a história, você vai saber a história de Jesus. Esses homens, depois dessa reunião, eles começaram a fazer tudo isso? Não. Tem uma passagem que Jesus está numa situação, ele está... E aí os discípulos chegam nele correndo e falam, olha, nós oramos por aquela pessoa, ela está endemoniada e o demônio não saiu. Mas Jesus tinha falado na primeira reunião com os discípulos que era para expulsar os demônios. Por que não estava acontecendo? Porque na verdade, querido, o que Jesus estava fazendo aqui era plantar uma semente de sobrenatural na vida desses homens. Ele estava falando, olha, vocês vão viver uma vida tão intensa, tão incrível, que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Te prepara para isso. Isso é tão incrível, irmãos, que quando Jesus morre e sobe aos céus, Pedro toma posse dessa palavra, e a Bíblia fala que a sombra dele curava as pessoas. Ele entendeu e tomou posse disso de uma forma tão intensa e tão sobrenatural,
que ele se transformou em alguém que recebia palavras diretas do céu e manifestava para as pessoas. Ele orava, as pessoas eram curadas. Ele estava entrando na sinagoga, estava caminhando para um período de oração, e ele chega na porta, tem um mendigo aleijado sentado, e ele pede dinheiro, e Pedro fala: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo para te dar, eu tenho o sobrenatural queimando dentro de mim. Levanta, anda. Acabou. Mas 3 anos antes, eles estavam recebendo uma palavra de Jesus, que foi se cumprir um tempo depois. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a sua expectativa de milagres acontecendo? Qual é a tua procura hoje por dons espirituais? Porque se o céu é de verdade, ele precisa começar a se manifestar no nosso meio de uma forma mais incrível e intensa. Espera aí, pastor, você está falando que não está se manifestando? Não está, pessoas estão mudando. Mas nós podemos ver algo muito maior acontecer, se nós começarmos a deixar queimar no nosso coração que o sobrenatural é mais real do que o natural. Que dom você tem procurado nesse tempo? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, Paulo está ensinando a igreja de Corinto, ele fala assim: procurai os dons espirituais para a edificação da igreja. Dom espiritual não é para você se achar melhor que o irmão. Olha, eu curo, hein? Você não faz nada, eu curo. Não, dom espiritual não é para isso, está fora do propósito. Dom espiritual é para que você seja usado no meio da tua igreja local e traga edificação para as pessoas. Você tem procurado dons nesse tempo? Eu quero te incentivar a isso, querido. A Bíblia fala no mesmo texto de 1 Coríntios 14, Paulo fala: procurai com zelo os dons espirituais. Sabe o que é zelo? Zelo é de forma minuciosa, é de forma intensa. Paulo está falando: olha, vocês precisam procurar dons espirituais. Precisa se mover naquilo que Deus está fazendo. Nós como igreja precisamos nos mover no Espírito nesse tempo. Nossa, pastor, mas é meio careta falar tudo isso. Mas querido, é a palavra que está nos instruindo. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse texto de Mateus 10:8 é para mim e para você hoje. Para mim e para você, Jesus está falando: curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Que tanto você crê que isso pode acontecer? Porque, querido, a cada dia que passa eu tenho crido mais e mais. Tantas coisas que Deus tem feito. Tantas coisas que Deus tem manifestado nesse tempo. Só que muitas vezes nós estamos com medo daquilo que Ele tem para fazer. Sabe, às vezes Deus está dando palavras sobre o teu coração para que você possa dirigir a pessoas. Às vezes você está sentindo um queimar dentro de você. Olha, Deus me está falando, mas eu não posso, eu tenho medo. E a gente começa a abafar. A gente começa a abafar esse espiritual sobre a nossa vida. Quantas vezes as pessoas chegaram em você e falaram que estavam doentes, que não estavam bem, e você simplesmente receitou um remédio? Mano, você tem o poder de Deus na tua vida. Eu não estou te dizendo que você vai orar e vai ser curado. Mas, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Para ver milagre acontecer, tem que tentar. Se você não tentar, você não vai ver. Então você mete a mão lá e ora. Deixa sair esse poder que está dentro de você. Será que hoje nós estamos procurando viver uma vida no sobrenatural? Eu quero te incentivar essa noite a hoje você começar a procurar um dom sobre a tua vida. Sabe por quê, querido? Eu preciso disso. Eu sou igreja junto com você. E eu preciso ser edificado por aquilo que você é. E eu vou ser edificado quando você se encaixar naquilo que Deus traçou para a tua vida e começar a manifestar isso. Seja um líder de célula, seja alguém que manifesta através de cura, de milagre, de fé. Tem uma lista, é só você abrir Efésios capítulo 4, você abre 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ver que tem uma lista de dons e não para por aí. Tem uma coisa que Deus é bom, é criatividade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nós precisamos voltar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer. E Ele quer usar você nesse tempo.
Ele quer usar você como Jesus era. Ele quer usar você cheio do Espírito. Ele quer usar você amando as pessoas. Ele quer usar você manifestando o sobrenatural. E deixa eu te dizer uma coisa, tem muita coisa que não vai ter explicação, não vai ter. Ou você acha que existe uma explicação lógica para alguém cuspir no chão, fazer barro e colocar no olho de um cego? Nossa, esse Jesus é doido, né? É. Mas ele deixava fluir da vida dele os rios de água viva. Eu creio no céu, mas eu preciso também manifestar o céu nesse tempo. Será que a gente está atrás disso, irmãos? Será que a gente está disposto a viver o céu de verdade e deixar ele fluir através das nossas vidas? Queria que você ficasse em pé para a gente orar, por favor. Queria que você fechasse os teus olhos. E eu quero que você pense no que nós falamos aqui essa noite. Eu só quero que você medite, eu quero que você analise. Você crê no céu, eu sei que você crê. Eu sei que você acredita. Eu sei que você não está aqui à toa, tem um propósito para a tua vida. Mas será que hoje nós estamos lutando e se esforçando para isso? Será que eu estou evidenciando isso na minha vida? Fecha os teus olhos para que você não se distraia. Analisa hoje o teu coração. Analisa a tua vida agora. Faz uma sondagem do que você está manifestando nesse tempo. Será que hoje eu e você estamos colocando a Bíblia como a nossa regra de fé e prática? Será que eu e você hoje estamos procurando ser como Jesus? Estamos tentando cada dia mais sermos cheios do Espírito Santo? Será que nós estamos hoje analisando a nossa vida para que tenhamos uma vida de adoração, de oração, de renúncia, de entrega? Será que a gente está matando a nossa carne para que o Espírito possa vivificar em nós? Será que hoje eu estou disposto a anular as minhas emoções para que Cristo possa trazer as dele sobre mim? Se o céu é de verdade, eu preciso começar a olhar para Ele e focar os meus olhos naquilo que Ele quer. É real, irmãos, o que Deus está fazendo no nosso tempo, no nosso meio. Não fique para trás. Não deixe por causa do egoísmo, não deixe por causa das suas emoções, a fragilidade da sua vida tomar conta de quem você é. Esse é um tempo de analisar. Essa análise, esse examinar, ele tem que ser constantemente na nossa vida. Porque muitos de nós aqui já entramos na presença de Deus de uma forma intensa, e por um tempo nós vivemos isso, mas essa chama foi se apagando da nossa vida, a intensidade foi embora. Sabe por quê? Porque nós começamos a colocar os nossos olhos nos homens, ao invés de colocarmos os nossos olhos em Deus, ao invés de colocarmos os nossos olhos no céu, a gente começou a focar os homens, a gente começou a olhar para homens, e isso vai desvirtuar quem nós somos, porque se o céu é de verdade, eu preciso olhar para Ele o tempo todo. Faz uma análise no teu coração agora, amado. Faz uma análise da forma que você está vivendo. Tem manifestado o Espírito Santo de Deus? Tem procurado pelo sobrenatural? Agora, eu não quero que você saia desse lugar com um fardo nas suas costas. Pelo contrário, eu quero que você saia daqui entendendo que existe uma nova chance para você. Tem uma nova chance de você olhar e falar: Senhor, eu não estou andando conforme a palavra, eu vou mudar. Eu não estou vivendo uma vida no Espírito, eu vou mudar. Eu não estou caminhando conforme o Senhor deseja, eu não estou sendo um Jesus para esse tempo, eu vou mudar. Eu não tenho procurado sobrenatural, eu vou mudar. Faça isso com Deus nessa hora, querido. Eu queria que você orasse, eu queria que você levantasse sua voz, ou não, mas eu queria que você falasse: Senhor,
me ajuda a examinar o meu coração, para que eu possa ser aprovado nesse tempo.